Há muitos anos, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, havia uma criatura misteriosa que aterrorizou a população local. Durante cerca de 4 longos anos, de 2002 a 2006, essa criatura assombrou as fazendas e propriedades rurais que estavam espalhadas entre as cidades de São Borja e Itaqui, deixando uma trilha de morte e destruição por onde passava. A criatura em questão era descrita como um javali humanoide, com cerca de 2 metros de altura. Apesar dos relatos divergentes, havia uma concordância geral sobre sua aparência e sua forma de atacar. Ela se movia rapidamente, como se tivesse a agilidade de um animal selvagem, mas seus ataques eram precisos e pareciam ser planejados. Os ataques da criatura eram frequentes e violentos, deixando muitas fazendas arrasadas e os fazendeiros em estado de choque. A criatura atacava gado, destruía cercas e galpões, além de arrancar portas e janelas das casas. Mas o que mais assustava a população eram os ataques a pessoas. Houve vários casos de pessoas que foram mortas pela criatura, e seus corpos eram encontrados com marcas de garras profundas e ferimentos horríveis. Os ataques se espalharam pela região, e logo o medo tomou conta de todos. As pessoas deixaram de sair de casa à noite, e muitos fazendeiros abandonaram suas propriedades para se mudar para cidades maiores. A criatura parecia estar em toda parte, e ninguém sabia quando ou onde ela iria atacar novamente. As autoridades locais tentaram caçar a criatura, mas todos os esforços foram em vão. A criatura parecia sempre estar um passo à frente, e nenhum caçador ou policial era capaz de capturá-la. A notícia dos ataques chegou a outras partes do estado e do país, e a região se tornou conhecida como um lugar perigoso e assustador. Muitas vezes, os corpos eram encontrados dilacerados, com marcas de garras profundas e ferimentos graves. Alguns dos corpos apresentavam sinais de terem sido arrastados por algum tempo antes de serem encontrados. Os ataques eram tão violentos que em alguns casos os membros das vítimas eram encontrados em locais diferentes, dificultando a identificação dos corpos. As autoridades locais relatavam que os ataques eram realizados com uma brutalidade incomum, e que a criatura parecia ser muito forte e ágil. Os moradores da região ficavam aterrorizados quando se deparavam com essas cenas horríveis. Muitas vezes, os corpos eram encontrados por acaso, enquanto os moradores estavam em suas atividades cotidianas. A partir daí, a notícia se espalhava rapidamente, aumentando ainda mais o medo e a tensão na região. A repercussão das mortes foi terrível. As famílias das vítimas ficaram devastadas e exigiram que algo fosse feito para acabar com a criatura. A mídia local e nacional também começou a noticiar os ataques, e a região se tornou um assunto de grande interesse para jornalistas e curiosos. No final, nunca se descobriu o que era a criatura misteriosa que aterrorizou a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Alguns dizem que era um lobisomem, outros um monstro criado por experimentos científicos. Mas o que todos concordam é que a criatura deixou um rastro de medo e horror que nunca será esquecido.